E aí, galera, tudo bem? Estamos voltando aqui para mais uma aula de correção da prova da UERJ. Eu agora estou com a aula 3, número 3 da prova de 2019. Como você está acompanhando, eu estou dividindo a prova em algumas partes, porque senão ficaria uma aula de uma hora, uma hora e pouca. E você, com certeza, uma hora cansa muito. Então, o que eu estou fazendo aqui é dividir em blocos, até para dar tempo de você rever a aula. Se quiser ver um ponto que está aí, você consegue rever sem problema nenhum. Então, seja bem-vindo a mais uma aula número 3 da prova de 2019. Na prova de 2019, o primeiro exame teve como autor escolhido o Vinícius de Moraes, soneto, livro de sonetos de Vinícius. E as questões foram feitas a partir dos sonetos. Aí tivemos um grupo de questões, daqui até adiante agora, serão sobre um livro de sonetos. E o primeiro soneto que caiu foi o soneto de separação. O soneto de separação é um dos mais famosos, junto com o soneto de fidelidade. São os dois sonetos mais conhecidos aí pela obra de Vinícius, e que é cantado em prosa e verso, muita gente repete, até hoje as pessoas gostam de lê-lo, e é um soneto muito belo, muito bem escrito, muito bem acabado, junta o clássico com aquilo que existe de mais original do modernismo. Então, Vinícius, ele era muito hábil com as palavras e dominava a técnica do verso. Por isso que ele escreveu textos tão belos, num formato que para muitos, principalmente para os modernistas, era algo atrasado, algo que estava vencido. Bem, soneto de separação, o que a gente pode falar para vocês? O soneto de separação, ele faz parte aí desse livro, e quando as pessoas leem, normalmente associam esse momento, que é um momento doloroso, um momento da despedida, o momento em que normalmente o casal se desfaz a relação, e essa relação desfeita faz com que esse casal tenha que experimentar, aí, no caso, passar todo por um problema. Quer dizer, de um lado a revolta, de outro, de repente, o alívio. É sempre uma confusão, uma mistura de sentimentos. Outros colocam que é inevitável a separação, quer dizer, se não há amor, nada mais justo do que cada um seguir seu caminho e cada um buscar o amor em uma outra relação. Vinícius fez muito isso. Ele casou várias vezes, 9, eu acho, assim como o Oswald de Andrade também casou 9 vezes. Pessoas muito sensíveis, essas pessoas que são muito apaixonadas, elas têm uma visão muito, vamos dizer assim, em busca da felicidade pessoal e nem sempre pensam no parceiro. Então, assim, essa questão de tratar a separação, esse momento de afastamento, esse momento em que cada um vai seguir um caminho, cada um vai seguir uma jornada, é algo belíssimo e está aqui nesse poema. Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, bota o sininho e indica essa aula para algum amigo, tá bom? Soneto de separação. De repente, o riso fez pranto, silencioso e branco como a bruma. Das bocas unidas fez-se a espuma, das mãos espalmadas fez-se o pranto. De repente, da calma fez-se o vento, dos olhos desfez a última chama. Da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que fez distante, e sozinho se descontente. Fez-se do amigo próximo e distante. Fez-se da vida uma aventura errante. De repente. Não mais de repente. Então, veja bem. Você tem um poema, um soneto. Todo soneto é uma forma fixa de composição. São 14 versos. E nesses 14 versos são divididos sempre em 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos e 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes com 3 versos. É a forma fixa de composição do soneto italiano. E aqui, veja bem, a primeira coisa que eles perguntam na questão 15 é o seguinte: de repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama. Veja bem, em relação à expressão o vento, aqui, o verso sublinhado, o verso que era para estar sublinhado é esse aqui, ó, que dos olhos desfez a última chama. Então, ó, que dos olhos desfez a última chama, o que desfez dos olhos foi o vento. Então, veja, esse que aqui é o que a gente chama de pronome relativo. O vento, o qual dos olhos desfez. Isso aqui, ó, o que está retomando o vento e o que pode ser substituído por qual. Então, o vento, o qual, ou o vento que, o qual dos olhos desfez a última chama. Sempre que você puder trocar o que pelo qual e puder
retomar um nome que vem antes, esse que é um pronome relativo. O que faz o pronome relativo? Ele inicia a oração subordinada adjetiva. E toda oração adjetiva, ela tem a ideia da caracterização. Letra D. E acabou a questão. Então, como é que eu fiz a questão? Ele diz que esse verso, que dos olhos desfez a última chama, no caso, ele assume a função de indicar o que em relação a vento. Então, eu tinha que ver que esse que era um pronome relativo. Eu posso trocar o que pelo qual. Ele retoma a palavra vento para caracterizar a palavra vento. Então, se eu estou usando o verso para caracterizar, porque é uma oração subordinada adjetiva, a resposta estava aqui na letra D. Ok? Estuda pronome relativo. Ajuda muito, tá bom? Porque ele é um recurso anafórico, porque ele retoma a palavra que vem antes. Tudo bem? Vamos à questão 16. Na questão 16, uma série de transformações, ou seja, de mudanças, é apresentada pelo verbo fazer. Veja que ele vai colocando aqui, vamos voltar ao poema, e ele coloca aqui, né? De repente, do riso, fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas, fez-se a espuma. Das mãos espalmadas, fez-se o espanto. Da calma, fez-se o vento. Da paixão, fez-se o pressentimento. Imóvel, fez-se o drama. E aí, ó, triste o que se fez amante, sozinho que se fez contente. Veja que o verbo fez-se, ele vai, ou se fez, ele vai aparecendo em vários momentos, mostrando uma alteração, uma mudança, né? Você tinha um valor e foi mudado, foi transformado. Ora, o que acontece aí? A série de transformações é apresentada pelo verbo fazer e é acompanhada pela palavra ser, que normalmente funciona como pronome passivador. Na cena construída do poema, essa estrutura linguística, ela, no caso, produz o seguinte efeito. Pessoal, veja, ele está falando o tempo todo da mudança que se deu na vida do casal. Mas ele não fala do casal. Em nenhum momento você não sabe se é ele ou ela que está falando. Por quê? Porque ele não fala aqui, ele não coloca o agente do discurso. Ele não coloca aquele que seria agente ou paciente do processo. Como ele omite, ele apaga. Apaga aquele que seria os parceiros da relação, o ele e o ela. Então você não sabe se ele está se referindo a ela ou ela está. Você fala assim, como foi Vinícius de Moraes que escreveu? Então seria o ele escrevendo para ela, nessa separação. Você supõe, por conta de Vinícius de Moraes, mas a gente sabe que o eu lírico não é necessariamente masculino. Se a gente levar em consideração o masculino, você não percebe o eu lírico praticando sua ofendação. Ele fala das situações, da alteração que houve, dessa convivência que havia, de uma tranquilidade que se transformou em tormenta, de algo que era belo, que não ficou mais tão belo. Ele fala das situações, dos momentos, dos fatos, mas não fala da pessoa. As pessoas não apagam, não aparecem aqui, elas se apagam. Por isso que a resposta é a letra A. Agora, esquecimento da sensação de perda, você não tem esse esquecimento do poema. A neutralização dos espaços de conflito, não. Ele coloca justamente as situações em que acontecem a separação, porque não há um conflito em si, há a separação. As coisas já coloca o depois do conflito, o pós-conflito, a indefinição do momento da despedida. Ele não está indeterminando, esse se aí não indetermina. Então, letra A é a resposta aqui. Quando eu avanço na questão 17, na questão 17 diz o seguinte: na terceira estrofe, a seleção vocabular evidencia a passagem de um estado emocional a outro por parte do poeta. A partir dessa seleção de vocábulos, de palavras, os estados emocionais por que passa o poeta podem ser definidos como. Então voltemos ao poema. De repente, não mais que de repente, fez-se triste, se fez amante, sozinho e se fez contente. Então veja, eu tenho palavras que pertencem ao quê? De triste que se fez amante, ou seja, aquilo que era amante se tornou triste, tornou triste, fez com que a coisa se perdesse um pouco. Isso daí é uma caracterização de oposição. Ou seja, ele está enfatizando que houve a mudança de algo para outro. Como foram situações de alegria para a tristeza, daquilo que era a companhia para a solidão,
são momentos opostos. Como são momentos opostos, então a gente vai observar que a única palavra aqui que fala de oposição seria a letra C. Está falando de antagônicos. Antagônicos são opostos. São valores antagônicos, são valores opostos. Teve aluno que errou essa questão porque não sabia o que era antagônico. Então, procura sempre ver, ó, cíclico, que é uma coisa como que vai e volta, não é isso que está dando. Hesitante, como se tivesse dúvida, não há essa dúvida. Independentes não são porque uma coisa se opõe à outra, quer dizer, uma não é independente da outra. Uma depende da outra, porque uma coisa só aconteceu por conta da outra, fazendo uma relação de oposição. Então, antagônicos, 17A. Opa, antagônicos, letra C. Falei letra A, mas letra C. Desculpa. No último verso, não mais enfatiza a expressão de repente, revelando certa reação do poeta em relação à separação. Veja, essa reação é marcada por que sentimento? Se você parar e voltar lá no poema, fez do amigo próximo distância, fez da vida uma aventura errante, de repente. Não mais que de repente. Veja que não há revolta, não há um sentimento assim de indignado. O que você entende aqui? Não há libertação. Ele também não está falando, oba, fiquei livre. Não tem isso. Também não está demonstrando preocupação. Ele demonstra uma resignação. Ou seja, aconteceu, não havia o que eu poderia fazer, a pessoa foi embora e eu aceitei ali passivamente a situação. Então essa ideia de resignação é uma ideia que predomina nesse verso, porque ele está dizendo que a separação aconteceu de forma inesperada e ele nada pode fazer. Então, por isso a palavra é resignação. Pessoal, essa daí era a nossa aula 3. A aula 3 sobre a prova de 2019. Então, se você está acompanhando as aulas, procura primeiro pegar a prova, procura fazer a primeira prova, depois que você abre a aula aqui para poder acompanhar e observar o que está sendo dito. Se tiver dúvidas, vai lá no @do.monteiro, é meu Instagram. Entra lá no Instagram e deixa mensagem lá, porque eu vou fazer lives pelo Instagram tirando dúvidas. E a live do Instagram é boa porque você pode perguntar e interagir comigo quando eu faço as perguntas. Então, entra lá, me segue no Instagram e passa aula com algum colega, porque deve ter alguém aí que está querendo estudar e não sabe onde estudar e está perdendo aula e está querendo mais aula. Então, vamos juntos caminhar rumo ao conceito A. E claro, sempre procurando mostrar para vocês o que a UERJ cobra, como cobra e por que cobra. Tá bom? Um abraço, até a próxima aula e deixa o like, toca o sininho, se inscreve no canal. Até a próxima.